Começando mais um pós-jogo aqui no BugriCast, hoje com vitória para o time do Guarani por 1-0 contra São Bento lá em Sorocaba. Jogo muito difícil, jogo pegado, jogo muito feio, no segundo tempo muito feio devido à chuva que caiu lá na cidade de Sorocaba no dia de hoje, sábado, dia 11/2. Tanto que não tivemos o segundo tempo foi impossibilitado a prática do futebol, não tinha muito jogo. Campo muito molhado, muito difícil de jogar, campo carregado demais, campo bom para dar uma lesão, mas o Guarani sai vitorioso, 1-0, vitória muito importante, vitória que estava precisando para o time do Guarani. E agora a nossa briga passa a ser outra, né? A briga do time do Guarani passa a ser por acesso à classificação, né? Acesso ao grupo desses dois times que classificam por grupo. Tá muito embolado, o grupo do Guarani tá muito embolado e agora temos chances reais de se classificar e quem sabe vencer o São Paulo ou vencer o Água Santa, a gente não sabe como é que vai ser essa classificação, mas vamos pensar uma coisa de cada vez. Primeiro conseguir se classificar e aí a gente vem pensar em quem a gente vai pegar, como é que vai ser o jogo, um degrau de cada vez a seguir, assim como tem sido a nossa Série A1 toda. O Guarani fez um bom primeiro tempo, começou muito bem na partida, jogando realmente um bom futebol. O segundo tempo, como eu disse, devido à chuva que caiu nos minutos finais do primeiro tempo, não tinha muito que jogar de futebol, mas ainda assim acho que tem algumas coisas, alguns pontos específicos que a gente pode tocar. O Guarani veio a campo hoje novamente no 4-3-3, que a gente já está acostumado, com o Tony no gol, Alvarinho na direita, essa foi a principal mudança do time, Lucão de central, Luciano Castan de quarto back, Jamerson na esquerda. Rios de segundo volante, Matheus Barbosa de primeiro, Bruno José na direita, na ponta direita, Giovanni Augusto centralizado como meia de armação, Isaac na ponta esquerda e o nosso querido e amado Genison no campo de ataque. Fiz algumas anotações para esse jogo de hoje, tem mais algumas outras coisas aqui que vem na cabeça durante o nosso bate-papo. Enfrentou um time bem mais ou menos do São Bento, alguns jogos que eu já tinha visto anteriormente do São Bento e pelo que eu vi hoje. Lá no São Bento tem o nosso querido Bruno Aguiar, que jogou aqui em 2009, teve grande passagem, jogou pouquíssimos minutos do primeiro tempo e saiu contundido, alguma lesão muscular que tirou ele do jogo de hoje. O Guarani começa muito bem o jogo, uma coisa assim que eu gostaria de começar destacando, o Mozart da coletiva, né, pré-jogo, falando que a saída de bola é sustentada por 3 defensores, aquilo que a gente chama de saída lavoupiana, que são quando 3 jogadores fazem essa saída de bola, 3 jogadores em conjunto fazem essa saída de bola. Pode ser 2 zagueiros e um goleiro, quando o seu time joga com linhas mais baixas, pode ser 2 zagueiros e um volante, que acontecia quando o Bruno Silva era volante do Guarani, ele entrava na linha dos zagueiros para fazer essa saída de bola com o Daniel Paulista. Pode ser com o lateral direito, como a gente jogou no ano passado, que essa era a função do Diogo Matheus, de juntar os 2 laterais, os 2 zagueiros para fazer essa saída. Mas o Mozart falou que ia acontecer isso, não aconteceu. O time fez a mesma saída que estava fazendo antes, com 2 zagueiros carregando a bola ao máximo e fazendo saída com os volantes, tanto com o Rios quanto com o Barbosa pelo lado esquerdo, que na saída de bola o Barbosa caía para a esquerda e o Rios caía para a direita. O time faz bem essa saída de bola, tá? Não é uma crítica, não. O time faz muito bem essa saída de bola, dá certo. Só que perde um pouco do motivo de você pôr o Alvarinho aí na lateral direita. Ele não é um lateral, ele não fez uma grande partida hoje. Eu ainda acho que é um jogador muito bom para jogar de zagueiro ou de primeiro volante. Eu defendo muito ele ainda como primeiro volante, né? Eu acho que ele é o jogador ideal para fazer essa função no elenco do Guarani. E como lateral não foi muito bem, não. Tomou um cartão amarelo bem bobo, uma entrada muito dura em um lance pela lateral que não precisava. E então, começar falando por ele, já que estou tocando nesse assunto, tem um ponto que eu queria destacar. Muitas bolas que ele chega à frente da intermediária, ele tem a característica de puxar para o meio e achar um passe de profundidade. Isso ele faz muito bem. Mais ou menos, eu até anotei aqui que tempo foi mais ou menos. Com 6 minutos de jogo, ele fez isso, puxou a bola para o meio, puxou toda a marcação, arrastou toda a marcação com ele, abre na direita de novo para o Bruno José, que não consegue aproveitar a jogada.
é uma característica dele. Todos os passos são sempre à frente e tem essa enfiada de bola, é uma qualidade desse jogador desde os tempos de categoria de base do Boca Juniors. Então, não fez uma boa partida hoje, mas eu queria começar falando que é um jogador que eu acredito que pode fazer esse primeiro volante muito bem. Eu tenho esperança ainda que isso vai entrar na cabeça do Moser em algum momento. O Tony muito bom, ótimo goleiro que a gente conseguiu trazer para o time do Guarani. Eu acho ele muito seguro, sai muito bem do gol. Ele tirou uma bola hoje da cabeça do atacante do São Bento, que chegava em condições claras de fazer o gol. Ele conseguiu dar o toque, tirar e ainda ficar com a pós de bola. Ele é muito seguro, eu gosto muito dele nesse ponto. Eu acho que o time precisa começar por um goleiro seguro. Ele talvez pode ser o goleiro que não opere tantos milagres, tal como o Kozlinski consegue fazer, mas as bolas assim que precisa sair do gol, as bolas de segurança, espalmar para lateral, que é aquele recurso básico do goleiro, ele faz muito bem. Gosto do Tony, estou gostando da atuação dele até o momento e acho que tem tudo para ser o nosso goleiro titular e finalmente falarmos, ok, temos um goleiro. Na direita eu já falei do Alvarinho, a dupla de zaga muito bem, o nosso miolo de zaga é uma ótima dupla, se entendem muito bem, o Lucão foi perfeito hoje, até o final do primeiro tempo tinha 100% dos passes, 4 interceptações e retomadas de bola e 4 bolas longas certas. Foi um jogador que dá para colocar como um destaque. Atuou muito bem, até mesmo quando o campo estava carregado e o time de São Bento apelou nos lançamentos. Ele consegue ir muito bem de cabeça pelo chão. A saída de bola dele não é tão boa quanto a do Castan, mas também é regular para bom. Então tudo certo. A mesma coisa do Castan, muito bem. Tem o controle da profundidade das costas, ou seja, não é um zagueiro que toma esse tipo de lançamento nas costas e perde a passada para conseguir chegar no atacante. Ele, pelo contrário, quando a bola passa, ele é um jogador muito bom em 1 contra 1. Perfilamento do corpo, como se posicionar, tirar o jogador, tirar a possibilidade do atacante finalizar no gol. Ele é muito interessante, eu estou gostando muito da dupla de zaga do Guarani. Acho que depois de um bom tempo, nós temos 2 zagueiros muito seguros. Na esquerda, o Jamerson, não preciso falar nada, grande lateral, ataca muito bem, defende muito bem. Hoje ele fez menos aquela chegada no campo de ataque, né? Aquela chegada que a gente fala atacar as costas do lateral oposto, que é quando você faz a ultrapassagem para receber a bola no ponto futuro, lá no fundo, e chegar fazendo cruzamento. Hoje ele fez menos isso, talvez por causa do campo muito, muito carregado. Mas ainda assim, muito bem, muito seguro defensivamente. E o Alvarinho, apesar dele perder um pouco da sua função, não tendo essa saída sustentada pelos 3 jogadores de defesa, ele dá mais liberdade para o Jamerson poder atacar. Porque ele consegue recompor numa linha próxima ali de certa forma, próxima do Lucão, para fazer como se fosse mais um zagueiro, e o Bruno José recompõe muito bem, é a característica dele. O Bruno José é importante nessa função por ser extremamente voluntarioso. E hoje ele jogou muito bem, mais uma vez, eu acho que ele jogou muito bem, fez uma grande partida. Ele é muito voluntarioso, ele estava recompondo em muitos momentos, quase como um lateral, e atacando muito, ataca bem as costas também do lateral do oposto do Sorocaba, do São Bento, do São Bento. Eu acho que ele não é um jogador de finalização de jogada, como a gente achou que ele era quando ele chegou ano passado. Ele é um jogador tático, muito bom. Acho que está sendo um dos destaques do Guarani. Ele ficou um tempo fora, mas na minha visão, um dos destaques do Guarani por essa função tática que ele exerce. Então, com isso, o Jamerson tem mais liberdade para poder chegar em linha de fundo, para criar jogadas, para chegar em condição de colocar essa bola na área, que é a grande característica dele. Primeiro volante, Barbosa. Ok, acho que não foi um primor hoje, mas foi regular para bom também. Ele tem um certo problema, ele tem uma coisa que me incomoda um pouco na realidade, que na saída de bola, o Rios encosta na mesma linha que o Giovanni Augusto, porque aí os dois passam a ter a função de armação de jogada. É uma característica que foi descoberta há pouco tempo pelo Rios, ele ainda está se adaptando um pouco, mas eles encostam o Giovanni pela esquerda e o Rios pela direita, eles ficam na mesma linha para poder ajudar a dar aquele último passe, deixar um atacante em condição de gol, ou até finalizar, atacar a área e finalizar de fora da área, que foi o que o Rios fez hoje, né? Ele entra na área no segundo pau
e faz o gol, mas eu já vou comentar desse gol, eu queria só dar um palpite, falar um pouco sobre cada jogador do time do Guarani. E o Barbosa, nessa leitura, ele fica responsável por ajudar a primeira fase, a transição da primeira fase de construção, que é aquela saída com os zagueiros, com a segunda fase, que é fazer a bola chegar nos meias, no Giovanni Augusto e no Richard Rios. Ele dá muito toque para trás ainda. Eu acho que tem alguns momentos que ele pode pegar a bola, virar o corpo com mais calma, carregar, dar um passe mais qualificado, do que só voltar a bola para o zagueiro de volta antes de mapear as costas dele. É uma coisa que eu acho que dá para ele evoluir, não é nada demais, nada que incomoda, nada que atrapalhe muito, nada disso, muito pelo contrário. Eu acho que, mas é uma coisa que dá para evoluir ainda mais. Mas no geral fez uma boa partida. Giovanni Augusto, o maior chinelinho do país, voltou bem, jogou muito bem hoje, na minha opinião, fez um grande jogo, foi importante na construção. Querendo ou não, com toda a birra que eu tenho com ele, eu tenho plena consciência disso, ele é um jogador que ajeita esse setor de criação do Guarani. Ele faz isso bem, ele distribui bem o jogo, então eu não tenho que falar. Hoje ele foi bem, tem que dar o braço a torcer, a gente tem que fazer isso quando o jogador vai bem. E hoje ele foi muito bem, foi importante para o time e ele definitivamente organiza muito bem o jogo. Richard Rios, melhor em campo, mais uma vez. O prêmio, inclusive, dado a ele hoje. Com gol, acho que foi o primeiro gol dele pelo Guarani, salvo me engano. E foi muito bem, atacou as costas ali da zaga do time do São Bento, finalizou muito bem, com muita calma, frieza. Chegar aquela bola é mais difícil do que parece, porque você tem que projetar o seu corpo da forma correta para a bola não ir para a lua. É muito comum a gente ver um jogador chegando naquelas condições de finalização e isolar a bola. Foi muito bem no gol e melhor em campo, para mim, disparado. Na ponta direita, o Bruno José, com essa função tática que a gente fala, que ele faz bem e não tem muito o que contestar ele voltou muito bem. Eu acho que ele começou bem no campeonato, teve o problema de lesão, mas já voltou bem também. E hoje ele deu um passe pro Gênison, que ele conseguiu tirar os dois volantes da jogada do time do São Bento, corta para o meio e cruza, mais ou menos como no lance do gol do Isaac, que o do gol do Richard Rios com o passe do Isaac. Ele corta para o meio e dá o cruzamento na cabeça do Gênison. E o Gênison, sem marcação nenhuma, podia matar no peito, podia dominar, fazer o que ele quisesse, deu uma cabeçada, ele errou o tempo da bola primeiro, deu uma cabeçada fraquíssima no meio do gol. Cabeçou para baixo, mas no meio do gol, exatamente onde o goleiro estava. Já vou chegar no Gênison. Na ponta esquerda, o Isaac. Muito bem. Isaac parece que está jogando no time faz tempo, porque ele está muito entrosado. Parece que ele sabe onde estão os outros jogadores do time. Não erra passe, cria muita jogada. É um jogador muito inteligente. E se você reparar, é um jogador que, apesar de ponta, ele vai muito para o meio. Ele faz muito esse corte para o meio justamente para puxar um pouco a marcação e abrir espaço para o Jamerson chegar na linha de fundo. Também é função tática, também é treinado. Não é nada por acaso, lógico. Também é uma função treinada pelo time do Mozart. E hoje fez uma bela triangulação ali com o Giovanni Augusto, corta para o meio, sai do lateral, dá o cruzamento, que inclusive aquilo é jogada ensaiada. O Richard Rios entrar no segundo pau daquele jeito e o Bruno José, que é o ponta direita, puxar a marcação para o primeiro pau, é uma jogada ensaiada e que deu certo. Funcionou muito bem e foi feito mais de uma vez isso no jogo. Deu certo uma que foi necessário para a gente fazer o gol e começar o jogo na frente e assim também terminar ele. Nossa camisa 9, hein? Segundo as informações, que o Guarani paga 100 mil para ele, mais ou menos, e ele ganha mais 70 do Curitiba, é muito dinheiro por esse centroavante muito fraco. Muito fraco. Muito fraco. De verdade, o Gênison é um caso sério, é um caso de dominar a bola na canela, é um caso de errar passe, não conseguir progredir uma jogada. Quando chega em condição de finalização, muito mal,
finaliza fora do gol, finaliza fraco, finaliza no meio do gol. Cara, é um caso assim de um péssimo atacante, um péssimo atacante. Eu prefiro muito mais o Careca, que inclusive eu sei que grande parte da torcida tem uma coisa assim com o Careca. Ele realmente é um jogador com pouca qualidade técnica, mas ele é muito voluntarioso. E essas bolas de cabeça ele vai bem. Isso não tenho o que dizer. Esse tipo de bola assim, de cabeça, igual o Genson perdeu hoje, o Careca vai muito bem. E ele é muito voluntarioso, eu gosto do Careca. Eu sei que tem tudo isso, esse negócio dele, mas ele é um jogador que eu defendo um pouco. Não muito. Ele é bagre, sim, mas ele é voluntarioso. Diferente do Genson, que é bagre, pô, é um cara difícil, gente. É um cara difícil. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Inclusive, aproveitar essa deixa aqui para você deixar o seu comentário. Fala sobre o Genson, o que você acha dele. Você prefere o Genson ou o Careca de titular desse time? Não tem no Bruno Mendes nem Derek. O que você faria no lugar do Moser? Deixa o like e se inscreve aqui no canal do Bugrecast, que a gente faz conteúdo sobre tudo do Guarani. Pré-jogo, pós-jogo, durante o jogo. Depois tem o Pezão falando no pré-jogo. Tem a nossa live durante o jogo. Depois tem eu aqui falando de pós-jogo. Então não perde nada. Você vai gostar, te garanto. Tem muita gente que vê os vídeos e não é inscrita. Então deixa seu like aqui no vídeo, comenta e se inscreve no canal para não perder mais nada. Voltando. No geral, os 11 jogadores do Guarani foram muito bem, gostei. A forma de se movimentar em campo de cada um, o Giovanni Augusto baixando um pouquinho mais as linhas, a linha dele para encostar no Richard Rios e o Richard Rios subindo um pouquinho para os dois ficarem como dois jogadores de armação para não sobrecarregar nenhum dos dois, que era o que estava acontecendo. No começo, no final da temporada passada, o Giovanni se sobrecarregava um pouco com a armação. E enquanto o Giovanni Augusto estava machucado, o Richard Rios estava muito sobrecarregado com a armação também. Acho que os dois dividem um pouco agora essa função. Richard Rios muito intenso na marcação, como eu gosto do Richard Rios, cara. Jogador assim, box to box, chega nas duas, defende e ataca com a mesma qualidade, com a mesma intensidade. E isso quando não joga o jogo inteiro, né? Que preparo físico absurdo que tem o colombiano no meio campo. Outra coisa também que eu pude ver nesse time é o Barbosa. Ele faz ali nesse cara na cabeça de área, ele faz uma função que a gente fala que é um pivô na frente dos dois zagueiros. Eu gosto disso. É um jogador que balança bem o jogo. Apesar de ele ter esse probleminha de dar muito toque para trás ainda, ele é um jogador que balança bem o jogo, distribui para os dois lados da mesma forma, cai um pouquinho mais para a esquerda, mas isso também deve ser entendimento tático para a bola chegar no lateral que ataca mais. Tem o Isaac, que é um meia jogando como ponta esquerda. O Giovanni Augusto cai um pouco mais por lá também. É o lado mais criativo, é o lado mais forte, é o lado mais ofensivo do Guarani. Então isso faz sentido. E então tem o porquê da maioria das jogadas serem direcionadas para esse lado. Mas ainda assim tem jogada ao lado direito. A gente está começando a ver jogada ensaiada. A gente está começando a ver que tem uma movimentação pronta. Os jogadores sabem onde eles devem estar, sabe quem vai estar próximo, como esse jogador vai se movimentar. Eu senti muito isso pelo Isaac hoje. Isaac dando muito passe sem olhar, sabendo onde o companheiro vai estar posicionado mais ou menos. E jogador infiltrando dentro da área, entrando na área, chutando de longe. Está existindo uma melhora. Calma, não é para a gente se iludir. Vamos manter os pés no chão para conquistar o objetivo, que é a classificação no grupo. Mas dá para ver uma melhora bem nítida nesse time. O material humano agora é muito superior ao que a gente... Apesar de alguns nomes ali, dois, três nomes já no time titular, já estão fazendo uma mudança muito grande. Mas vamos com calma, tá? Vamos com calma, porque eu já vou falar do Moser também. No segundo tempo, não teve jogo. Não tinha como jogar. O campo estava horrível, cheio de poça. O time do Guarani sofreu muito com isso. Quem conseguiu bem foi o Giovanni Augusto, que distribuiu 3 redinhas no jogo. Muito bonito de se ver. Mas o resto com muita dificuldade para jogar futebol. E nisso o São Bento foi um pouco melhor. Parece que soube lidar de uma melhor forma com o campo, chutando muito de fora da área. Eles têm o ponto esquerda, né? Aqui tá Padilha Arruda no Google, mas se eu não me engano é Fernandinho o nome dele. É Fernandinho. Finaliza muito bem de fora da área, um jogador para se ficar de olho, porque o time do Guarani ainda finaliza pouco de fora da área, acho que é uma coisa que tem que se explorar mais.
O Fernandinho é um bom jogador. Eles também têm o zagueiro, camisa 3, que é aqui no Google tá com da Silva, acho que é Léo. O Léo é bom zagueiro. Então, na Série A1, nesses times assim, São Bento, Ituano, dá para você trazer ótimos jogadores para atuar numa Série B. Eu te garanto que um jogador vai querer sair do São Bento para jogar uma Série B pelo Guarani, vai querer sair do Ituano para jogar uma Série B pelo Guarani. No meio do campeonato é uma coisa, cada time pode estar em uma posição, o Guarani pode estar mal e o Ituano pode estar bem, que foi o que aconteceu na última Série B, na Série B de 2022. Mas o peso da camisa interfere na hora dessa contratação, na hora de tirar um jogador de um time que vai disputar o mesmo campeonato. Tem muito jogador muito interessante nessa Série A1. E eu acho que esses são 2 jogadores a se ficar de olho, que eu gostei muito no time do São Bento. O segundo tempo é um caso complicado, cara. Eu fiquei muito, muito puto com o Mozart aqui em casa, cara. Porque é o seguinte, o campo muito molhado, a bola correndo pouco. Um lançamento, pelo mais que um dos 2 zagueiros perca essa bola aérea, dá tempo de recuperar, porque são 2 zagueiros rápidos, com velocidade, conseguem chegar num atacante, se jogar numa linha um pouco mais alta. Então, não existia esse problema. Não tinha como essa bola chegar nas costas dos 2 zagueiros, nas costas, os laterais também são laterais rápidos, o Alvarinho nem tanto, mas o Jamerson muito rápido. E aí, o que você faz com o campo molhado, pesado, você deixa o seu time lá atrás e enche o time de volante, é você chamar o adversário para jogar. Tanto que o São Bento foi muito melhor, deu muito mais finalização no gol no segundo tempo. Levou muito perigo o time do São Bento e podia ter aberto o placar. Então, cara, assim, na minha cabeça não faz sentido. Você não tem como tomar essa bola nas costas, porque o campo está muito pesado e ela vai parar em poça. O lado que o Guarani defende, então, muito pior nesse quesito de posse. Está completamente alagado. Então você joga com o bloco lá atrás. Você coloca uma linha de 4 para marcar no meio campo, que no segundo tempo, um dado momento, ficou o Eric, Leandro Vilela, o Alan Santos e o Anderson, Leandro Vilela. Na direita, o Nicolas Careca ajudando muito na marcação, ponto positivo para o Nicolas Careca nesse ponto, que é um jogador muito voluntarioso e foi bem no papel que foi imposto para ele ali de fazer exatamente o que o Bruno José estava fazendo. E ainda entrando no meio dos zagueiros, o Alan Santos. Então você faz uma linha de 5 e deixa o Jenson lá na frente que já está morto. É você chamar o adversário para vir jogar. E foi exatamente o que o São Bento fez. E aí você deixa essa linha lá embaixo. Tendo um ponta extremamente habilidoso, que tem o São Bento, que finaliza bem de fora da área, você dá espaço para o time deles chegar e até o time deles gostarem do jogo, que foi o que acabou acontecendo. O Guarani chegou muito pouco no campo de ataque no segundo tempo. Então, eu acho que foi um erro. Você tem que subir mais essa linha e tirar a forma de chegar do São Bento. Você tem que empurrar um pouco o time adversário para a defesa dele de volta. Porque se você ficar lá dando campo, uma hora alguém acerta um chute. O Fernandinho acerta um chute, que ele quase acertou um chute que o Tony foi muito bem e conseguiu espalmar para o lado. E aí, cara, como é que você faz para desempatar de novo esse jogo? Sendo que o time está cheio de volante. Acho que correu um risco muito desnecessário com o jogo 1-0. Se fosse 2-0, ok, entendo. Mas 1-0 você pode empurrar um pouco, já que você não toma essa bola nas costas. Você empurra os meias um pouquinho mais para frente, deixa a linha compacta da mesma forma, mas com uma linha um pouco mais alta, para parar de tomar esse sufoco. E dá um pouquinho de sufoco também, tenta chegar mais. Entende? Na minha cabeça faz muito sentido. Não sei se vocês pensam dessa mesma forma, mas mais uma vez uma oportunidade para vocês comentarem, discordando ou não sobre isso. Mozart, primeiro tempo, acho que ele entrou com o que tínhamos para jogar. Acho que foi muito bem dentro desse primeiro tempo. No segundo tempo, eu acho que foi o Mozart que a gente está acostumado a ver. Recuou o time daquela forma desnecessária, que não precisa. Tomamos um sufoco e eu tava com medo de acabar acontecendo um empate, porque a vitória de hoje era muito importante para colocar a gente de novo numa briga pelo acesso. E outra, agora falta um ponto. O Guarani tá com 10, faltam 2 pontos. É uma vitória pra gente já não ter mais pensar em rebaixamento nenhum, que até 2 rodadas atrás
Até o jogo contra a Portuguesa acabar, a gente estava pensando em rebaixamento. A gente estava pensando em se livrar do rebaixamento. Agora, a briga, como eu falei lá no começo, a briga é outra. A briga é para se classificar, para tentar chegar, para jogar contra o São Paulo ou contra o Água Santa. O grupo está muito embolado, mas eu acredito que dá para chegar. E com o Bruno Mendes, na minha opinião, é outro time. Quando o Bruno Mendes entrar nesse centroavante, para mim já vai ser completamente outro time. Porque a gente tem o Bruno Mendes, a gente tem um bom reserva, que é o Derek, que inclusive se machucou de novo. E terceira opção, a gente tem o Nicolas Careca. O Gênesis, na minha opinião, não dá mais para jogar. Eu acho ele muito fraco, não tem condição, perde muito gol, não é voluntarioso. Então, entre ter dois ruins, mas um deles é voluntarioso, eu fico voluntarioso. Eu acho menos mal. E eu achei até estranho, porque eu ouvi esses dias que na rádio que o Careca não ia mais jogar essa temporada. Quando eu vi ele no banco, eu achei que era só para fazer número, e hoje entrou, jogou quase um tempo inteiro. Achei um pouco estranho. Pontos que eu queria destacar e reforçar. Tony no gol, dando muita segurança para o time, fazendo defesas difíceis, mas saindo bem do gol, principalmente. Acho que esse é um problema que o Kozlinski sempre teve e que estava difícil. Sempre foi um pouco difícil essa bola aérea, e acredito eu que se passava muito por conta disso, por conta do Kozlinski. Tony fez muito bem essa função de sair do gol, cortar cruzamento. Acho que, repito, encontramos um goleiro seguro, goleiro muito bom, seguro. É isso que, na minha opinião, faltava para esse time do Guarani ainda. Aí agora, vejo Bruno Mendes, assim, estão falando que ele vai jogar o Paulista já, vendo ele entrando no lugar do Gênison como camisa 9, no lugar do Derek, do Gênison, enfim, e desempenhando um bom papel. Ele é um jogador oportunista, que sabe se posicionar. Ele é referência quando a bola está na área. Ele sabe se posicionar, ele tem uma leitura de onde estar no momento certo. Se a bola... Tanto que uma das coisas que eu sempre falei sobre ele, a facilidade que ele tem para antecipar zagueiro. Dar o gato, fazer o que o Pedro faz muito bem, tanto em bola rasteira quanto em bola aérea. Eu acredito que com o Bruno Mendes no ataque, muda muito esse trio de ataque, muda muito o número de gols que o Guarani pode fazer. Como eu disse, a briga agora é outra, ainda bem. Vamos brigar pelo que foi prometido. Precisava demorar tanto? Não dava para ter feito esse planejamento um pouquinho antes? Não sei. O importante é que estamos voltando aos trilhos. Mais uma vez começamos um campeonato passando muito sufoco e agora estamos voltando aos trilhos. Estamos disputando, estamos na briga. Para um time que estava com medo de cair, estamos na briga. Já é bastante. E acredito sim que a classificação vem. Tá certo? Já deu aqui 28 minutos de vídeo, já foi 10 minutos a mais do que no último vídeo contra a Portuguesa. Então vou me despedindo por aqui, agradecendo muito a você que está assistindo por acompanhar o Bugcast. Vou pedir mais uma vez a sua opinião. Fala o que você pensa entre Gênison e Nicolas Careca. O que você pensa sobre o nosso goleiro Tony, que está tomando o lugar do Kozlinski, que fez um bom final de Série B. E se você concorda comigo, se ele passa essa segurança e se isso ajuda o time. Na minha opinião, faz muita diferença. Um goleiro que vai muito bem nas bolas básicas, pelo mais que não opere tantos milagres, nas bolas necessárias está ali, sabe? O básico, pelo menos, o feijão com arroz. Dê sua opinião, curte o vídeo, se inscreve mais uma vez, segue a gente nas redes sociais, no Instagram, Bugcast também, só entrar lá, seguir e ficar por dentro de tudo que acontece. Fechou? Eu sou o Giovanni Vitorelli, foi um prazer estar aqui mais uma vez e até jogo que vem. A briga agora é outra.